Um dos traços mais fortes de qualquer cultura é a comida, a alimentação. Como aquelas pessoas de determinada localidade, em qualquer região do mundo, elas se alimentam, o que elas colhem, o que elas criam, aquilo marca uma identidade muito forte de cultura. E é assim em todo lugar. E também tem a cultura do país e tem a cultura regional. Cada região tem um tipo de cultura, porque tem um tipo de comida, um tipo de ser. Em razão também da geografia, do clima. Em Goiás não é diferente. É sobre isso que nós vamos conversar neste Pode Tudo. Apoio Coldtrack Rastreamento. Seu carro na palma da mão. Festival de Goianidade. Esse livro é da Sônia Estival, a convidada deste programa, que eu agradeço muito por você ter vindo. Muito obrigada, Cassim. Na verdade, quem agradece a oportunidade sou eu, né? Estar aqui falando com você, um jornalista consagrado, né? Uma referência na comunicação em Goiás, que a gente acompanha aí do rádio, da televisão, de muitos anos, muito experiente, né? E a gente fica até um pouco, assim, fica um pouco tremendo aqui. O que é que será que ele vai fazer comigo aqui? E olha que nós somos colegas em televisão. Já trabalhamos juntos, né? E assim, por isso mesmo eu posso dizer, né? Então, assim, estou aqui para a gente conversar e bater um papo sobre gastronomia, né? Sobre comida. Você chamou aí, você disse, né, da relação da comida com as pessoas. Uma das primeiras coisas que eu aprendi na gastronomia, ouvindo um antropólogo falar, ele disse que a gastronomia, a comida, é o segundo elo de ligação entre as pessoas. É a segunda coisa que liga as pessoas uma à outra. A primeira é a fala. Depois vem a comida. E aí, se você pensa nisso, assim, você fala assim, eu chego, né, boa tarde, como vai? Tudo bem, assim, tudo bem, você me recebeu aqui, sim, tal, você aceita uma água? E você já me serviu uma água. Uma né? coisa E assim, não, você não vai embora sem um cafezinho. Não vai. E aí, já fala. Se você não conhece a pessoa, fala, ou marca uma reunião, um jantar, um almoço de negócio, ou uma reunião social na sua casa, com seus amigos, tudo gira em torno da comida, né? Então é um elo forte, sim, que liga as pessoas à gastronomia, além de ser uma delícia. Sônia Estival, é Sônia com E, Sônia porque com E. Houve um erro de cartório. Fiquei diferente, né? Depois a gente conta essa história aqui, Sônia. Ela é jornalista, trabalhou em veículo, é escritora, né? E também ela promove festivais gastronômicos. É ela que começou isso aqui no estado de Goiás. É uma tradição em algumas outras regiões do Brasil. E ela condensou essa experiência de criar festivais gastronômicos pelo estado no livro Festival de Goianidade. O primeiro festival gastronômico surgiu na cidade de Nova Veneza, né? Exatamente. E você é de lá, né? Sim, sou de lá. Família toda estival é de lá. Todo mundo que é estival é de Nova Veneza, aqui em Goiás. E é tudo parente. Mais próximo, mais longe, mas somos todos parentes. Sim, em 2003, Goiás teve o seu primeiro festival gastronômico. E foi em Nova Veneza. A gente, junto lá com a comunidade, eu liderei esse processo, fui presidente de uma associação que nós criamos, junto com a prefeitura e com a Câmara e com a comunidade toda, né? Nós começamos, né, realizamos o primeiro festival gastronômico do estado de Goiás e de lá para cá, hoje, o festival gastronômico está para todo lado. Lota, né? De gente. Lá, né? Não, Nova Veneza arrasta multidões, né? É um dos mais... Fica um negócio doido na época do festival. Um dos mais bonitos e conhecidos do Brasil, né? E até fora, né? Hoje a festa italiana, porque essa temática também é muito atrativa, né? E ela é muito legítima, porque Nova Veneza é uma cidade colonizada por imigrantes italianos. Então, essa origem que nos levou, essa coisa da nossa história, da nossa cultura, né? É que nos levou a enveredar nessa promoção em Nova Veneza. Porque a gente
sempre que reunia os parentes, né, e a gente falava, nós precisamos fazer alguma coisa para contar essa história nossa. Nova Veneza, a única cidade italiana do estado de Goiás, nós temos uma cultura tão bonita, tão interessante, vamos fazer alguma coisa? Vamos fazer alguma coisa? E nunca fazia. Até que um belo dia a gente resolveu, vamos fazer? Vamos fazer. Como que faz? Não sei, vamos fazer. E juntamos nós todos e fizemos um evento maravilhoso, maravilhoso, assim, de uma forma muito, muito linda, porque todo mundo se envolveu de coração, porque estávamos falando de alguma coisa que nos diz respeito, né? Que é a nossa cultura, uma coisa, uma muito legítima. Então aquilo mexeu e mexe muito com a gente. Naquela época, então, quando nós começamos, né? Era a nossa história. Então, assim, é o seu sangue que pulsa, né? E eram todos os cozinheiros da família só? Todo o pessoal da cidade, só gente da cidade, né, que foi para frente. E, assim, foi uma experiência muito interessante, porque, como eu disse, a gente não tinha nenhuma receita de como é que fazia um festival gastronômico. Mas vamos fazer do jeito que a gente dá conta de fazer, né? E eu lembro que nós fizemos essa nossa primeira reunião, ela aconteceu no dia 15 de outubro, quando foi no dia 14 de novembro, ou seja, um mês depois, nós fizemos o Festival Gastronômico. A primeira reunião foi no dia 15 de outubro. Foi um mês. Nós preparamos um festival gastronômico e fizemos. E lá é comida italiana, né? Comida porque italiana, vocês todos são italianos. Né? A Vocês temática. vieram, não só colonizaram, mas criaram uma cidade, né? Nova Veneza tem relação com Veneza da Itália, né? Sim, é a história da nossa cidade, nossa origem, né? Meu avô é um deles, um dos italianos que vieram, e minha avó, e eles foram famílias que vieram da Itália para o Brasil, fugindo ali da dificuldade do pós-guerra, né? A vida deles lá era muito difícil, e, por outro lado, o governo brasileiro incentivava a vinda dessas pessoas para trabalhar no cultivo do café, que foi o momento do Brasil na produção de café. E os italianos é um povo muito trabalhador, e aí eles vieram, como tantas outras famílias vieram, né? A grande maioria chegou no Porto de Santos e foi para o sul do país. Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, até São Paulo também, né? Poucos foram para outros estados, ainda que o que a gente conhece da história é que o primeiro grupo de imigrantes italianos foram para o Espírito Santo, né? Eles é um grupo que está em Venda Nova do Imigrante, lá na região serrana do Espírito Santo. Famosa essa cidade. E eles lá têm tradições bacanas, eles têm inclusive uma festa da polenta que eles fazem em outubro. Esse ano eu quero ir lá conhecer, eu quero ir lá. Então, assim, a notícia que se tem, historicamente falando, é que lá a primeira colonização italiana no Brasil se deu ali, né? Mas a nossa turma de Nova Veneza, as famílias que foram para Nova Veneza, chegaram em Santos, foram para Minas Gerais, ficaram um pouco tempo em Minas Gerais, e aí vieram, né, ver as terras aqui em Goiás, entendeu que eram terras muito produtivas, e em função do que o governo propunha, né, das ajudas, da facilidade, né, para isso eles adquiriram as terras ali e começaram a trabalhar juntos mesmo, a comunidade juntos. Existiam fazendas ali perto, moradores da zona rural, pouca gente, mas existia, que foi quem recebeu eles também, né, os italianos. E aí eles, juntos ali, começou a desenvolver aquele lugar. E moravam todos juntos. Meu pai contava muito, minhas tias contavam muito a história deles. Eles nasceram todos ali. Então eles foram ouvindo dos seus, né, do seu pai, de sua mãe também, e contavam para a gente. Não foi a história os relatos históricos que nós temos é só verbal. Oral mesmo. A gente não tem publicações assim daquela época, de pessoas daquela época, muito pouca coisa a gente tem, mas os relatos que a gente tem
nos mostra uma história de muita luta, de muito trabalho, né? E de muita conquista também, porque eles conseguiram, né, fundar uma cidade, assim, e hoje é essa maravilha de lugar que eu tenho muito orgulho de falar. Sou de Nova Veneza, eu bato no peito, sou de Nova Veneza, é assim que eu gosto de me apresentar. O Brasil é um país muito acolhedor. Você falou dos italianos. São Paulo é onde existe a maior colônia de italianos fora da Itália. É em São Paulo que existe a maior população de libaneses fora do Líbano. Então, nós somos um país acolhedor, recebemos gente de todos os lugares. Além do festival, que foi a pedra fundamental dos festivais gastronômicos de Goiás, você também ajudou ou foi a promotora dos outros festivais? Quantos tem hoje? Então, impossível responder isso. Mas a história é o seguinte, por conta do Festival Gastronômico de Nova Veneza, isso despertou em outros municípios o interesse naquele tipo de promoção. Porque é um evento que você trabalha a comunidade toda, é um evento da família, né? É um evento que você... Eu costumo dizer que eu gosto de falar que eu trabalho projetos, né? Quando a gente fizemos o trabalho em Nova Veneza, como eu disse, chamamos a atenção dos outros municípios. E aí foram chegando para a gente, né? Para mim em especial, e foi o que eu atendi, muitos prefeitos pedindo, vai para o meu município, eu também quero fazer um festival lá. Como é que eu faço? O que eu faço lá? Eu falo, vamos saber, né? Vamos diagnosticar, ver qual que é a sua identidade alimentar do seu município. Porque, assim, pegar uma receita qualquer de um festival e levar para fazer ali é uma coisa. Outra coisa é você conhecer o que aquela comunidade tem de legítimo na gastronomia, qual é a sua comida, o seu diferencial, os seus costumes, trazer os seus saberes, né, para que aquelas pessoas que exercem aquela atividade, domesticamente ou empresarialmente, venha para esse movimento e transmita isso para outras pessoas. E aí é como puxar um fio de novelo. Você começa a trabalhar essa coisa da gastronomia, da comida, e junto com ela vem coisa maravilhosa demais, porque aí você percebe a riqueza que nós temos nos municípios. É uma coisa encantadora. Aí vem os artistas, e quando eu falo artista é de todo jeito. Todo tipo de arte. A gente fala artista, eu penso que é cantor. É cantor, né? E tem, né, inclusive o cozinheiro, né? É um artista, né? Porque ele faz uma arte ali, cozinhar é uma arte, né? E aí você vai achando as pessoas, aquele movimento. Então você leva para e é um projeto também que a gente trabalha. Primeira coisa, a gente vai diagnosticar ali. Vamos conhecer, vamos conversar com as pessoas, vamos saber o que é, que costumes elas têm com relação às comidas, que produtos, que matéria-prima que elas utilizam. Olha, vem tanta descoberta, Cassinha, é uma coisa de doido, você fica assim impressionado, sabe? Porque as pessoas, de um modo geral, lá no município, quando a gente chega a fazer um trabalho como esse, você começa a conversar e ver elas falam daquilo que elas sabem, conhecem, dominam, entendendo que aquilo não é uma coisa importante. Entendeu? Aí você fala, peraí, como não é importante? Não, eu faço isso, mas isso é ruim demais, isso não serve para nada, não. Peraí, como é que é esse negócio que você faz? Não, o que é isso? Isso é o seu saber. Isso é muito importante, sim. E olha o tanto que é bom. O tanto que é gostoso, o tanto que isso te dá possibilidades e tal. E aí você começa a conversar com as pessoas e mostrar para elas a importância daquilo que elas achavam que não tinha importância nenhuma. E aí você traz isso de uma forma que engrandece as pessoas. Tudo bem, tem muita coisa no estado, mas nesse seu livro aqui, né, Festival de Goianidade, com efeito e com afeto, bacana, né? Ficou bonito, o livro ficou muito bonito. Obrigada. Quantos festivais você colocou aí aqui? Tem 17 municípios. Aí tem municípios que têm mais edições, outros que têm menos. Sim.
alguns não fazem mais, fizeram 1 ou 2, não fazem mais, outros continuam fazendo e etc. Outros nasceram depois, ao longo do tempo, porque esses projetos, a grande parte deles são capitaneados nos municípios pelas prefeituras. E a gente entra na questão política, né? Porque aí sai uma administração, muda outra, aí tal. Tem alguns, e é interessante o seguinte, o que é que faz com que isso aí, com que os festivais, esse tipo de promoção tenha sustentabilidade, ou seja, tenha continuidade? É o envolvimento da comunidade. No momento em que elas se sentem realmente pertencentes daquilo ali, que elas querem, que elas brigam por aquilo. Eu tenho um exemplo que eu conto muito, né? Assim, por exemplo, eu, logo depois de Nova Veneza, o primeiro município que me procurou e que a gente foi ajudar a orientar esses projetos foi São Simão, lá na divisa com Minas. Tem um festival lá gastronômico nas praias de lá, né? Exatamente esse. Eu fui para lá, fui ajudar o pessoal e a gente foi construindo tudo isso e tal. E à época, o prefeito da época, depois ele foi reeleito e já tinha passado 1 ano, ele fez 7 eventos, né? 2 mandatos. O primeiro já tinha ido, ele fez 7. Depois, no processo político, ele não fez o seu sucessor. Entrou um prefeito de oposição. E quando entrou o prefeito de oposição, ele me ligou e falou: olha, Sônia, me falaram aqui que você tem que vir para cá ajudar a gente a fazer um festival porque o povo quer. E era politicamente um processo complicado, porque é uma disputa muito grande lá no município, né? E ele me chamou e falou: não, você tem que vir para cá me ajudar, eu tenho que fazer esse festival. E ele deu continuidade, né? Então, assim, a mesma coisa aconteceu com Quirinópolis, que é a terra da Chica Doida. Vou te contar a história da Chica Doida, é maravilhosa. Uma das coisas que eu tenho mais orgulho na minha profissão, na minha trajetória de trabalho de festivais gastronômicos. É a Chica Doida. Por quê? A prefeitura, como sempre, o prefeito também me convidou para ir lá, porque ele queria fazer um festival gastronômico da Chica Doida. E eu perguntei para ele: por que o senhor quer fazer Chica Doida? Porque às vezes, lembra que eu falei que às vezes o prefeito fala assim: eu quero fazer um festival aqui, o que eu faço e tal, né? Não quer saber. Aí eu falo, não, vamos buscar a identidade aqui e tal, vamos descobrir a temática, né? Ele falou: eu quero fazer o festival da Chica Doida. Eu falei: por que o senhor quer fazer Chica Doida? Ele falou: porque esse prato é daqui, a pessoa que criou essa receita é daqui. Eu falei: e é um prato que a gente já faz muito aqui nas festas de família, nas reuniões, nas festas juninas e etc. Tal, já é aqui da cidade. Eu falei: então eu quero conhecer essa pessoa. E eu fui conhecer Dona Petronília Ferreira Cabral. Dona Petronília foi a mulher do seu João Rocha, foi a família que lá na fazenda criou a Chica Doida. Aquela comida, uma sopa de milho, né? Ela não é nem uma sopa, não. Na verdade, é o seguinte... Eu falei em sopa, só te cortando aqui, porque o Brasil é muito pródigo em mudar receitas. Hoje o Brasil tem quibe de ovo. Quibe com ovo. Como? Se um árabe perceber quibe com ovo, ele solta a bomba. Então... essa é uma outra discussão. Essa é uma outra discussão. Mas ainda, a gente pode falar disso também, assim, do que eu percebo, né? Mas aí a história da Chica Doida, eu fui conversar com a Dona Petronília, ela foi me contar a história. Ela me contou a história. Eu escrevi essa história, eu e uma outra colega jornalista que estava me ajudando na divulgação, que você conhece, a Darmélia Barbosa, jornalista. A Darmélia. Sim, nós juntas levantamos essa história, escrevemos e divulgamos. E fizemos reportagem para a televisão, a TV Anhanguera que fez matéria, saiu na Rede Globo e virou uma coisa. A história da Chica Doida é o seguinte: essa família estava na fazenda fazendo pamonha, e as palhas acabaram. Sobrou massa aqui, mas as palhas para amarrar pamonha tinha acabado. Aí Dona Petronília falou com o marido, que estava na sala ali jogando carta com os amigos e tal,
jogando baralho. Aí ela fala, estava até tomando uma cachaçinha lá e tal. Aí eu falei para ele, João, o que é que eu faço com essa massa aqui que acabou e as palhas acabaram e não sobrou essa massa aqui, o que é que faz? Joga para os porcos? Faz o quê? Ele falou, não joga não, vamos aproveitar, vamos misturar aqui, vamos fazer. Falou, pega cebola, colocou alho, colocou jiló, colocou linguiça, fez aquela mistura de massa, e aí ela contava, né? Ela falou assim, aí eu botei mais um pouco de água, fui mexer ela bastante, e levamos para o forno, e aí a ajudante dela, a Francisca, que chama, conhecida por Chica, pôs a pimenta. Pimenta, por quê? Pôs a pimenta, e ela exagerou na pimenta. Então, aí eles levaram para o forno, foi tirando, assando no forno, assim, aquela coisa. Ela fala assim, eu tirava do forno, mexia ela, punha mais água para ela ir cozinhando. E aí eu espetava o queijo, pegava os pedaços de queijo, colocava, ela falava, espetava os queijos. Então, Dona Petronila que me contou essa história com esses detalhes todos. E aí a gente fez, aí quando ficou pronta, ela disse que tiraram do forno, estava assada, estava boa, botou na mesa, foram comer e percebeu que tinha pimenta demais. Mas estava muito boa. Nossa, aí eles foram comendo ali, experimentando. Não, mas ficou muito bom. Nossa, isso aqui ficou bom demais, mas tem pimenta demais. O que é isso? Isso é coisa dessa Chica, porque essa Chica, ela é doida. Pronto, Chica doida. Ficou o nome de Chica doida. Hoje é um prato que se espalhou pelo Brasil. Né? Tá para todo lado. Foi em 2019, eu fui fazer uma palestra lá em Salvador, na Bahia. Eu fui falar para guias de turismo. Tinha mais de 400 pessoas de todo o Brasil nessa palestra. E eu fui falar da nossa gastronomia goiana e contei, e antes de contar da Chica doida, eu perguntei para a plateia, alguém aqui já ouviu falar em Chica doida? Eu contei, 6 pessoas levantaram a mão. Sabia, gente do Brasil inteiro. E aí eu fui contar a história da Chica doida e eles amaram, né? E aí ficou um prato famoso em Goiás, né? Está em tudo, né? Está em tudo que é lugar. Ela está nas comidas de feira, nas pamonharias, nos coquetéis, nos eventos, nos casamentos, em todas as... Porque aí entra a história da história do quibe lá, que você colocou, que são as chamadas releituras, né, que eles chamam. Aí é coisa de chefe de cozinha, aí é coisa de profissional da gastronomia, que eu até nem entro muito, porque eu não cozinho, né, eu promovo, eu não cozinho. Claro que como dona de casa eu faço algumas coisas, mas assim, isso é competência de quem conhece de técnica, né, de quem conhece de mexer panela, né? Você tem que respeitar. É um laboratório químico, né? Um laboratório químico. Uma porção de matéria-prima se transforma numa outra coisa, né? É laboratório. Então, assim, eu já fui também num evento, numa palestra com pessoas conhecedoras, profundamente conhecedoras da gastronomia, em que foi falado lá, por exemplo, assim, que feijoada é um prato muito tradicional, que numa feijoada não se mexe. Aí, na mesma discussão, como não se mexe? Mexe, faz feijoada assim, faz assim, porque isso vem de gosto e tal. Então, existe uma discussão em torno disso, né? Desse prato muito tradicional que precisa ser preservado naquela... Há quem pensa há quem defenda que tem que ser extremamente tradicional, que não pode ser mexido, e há quem entende que você pode reproduzir tudo aquilo, fazer ao seu modo e tal, e você enriquece muito mais a gastronomia, né? Então tem esses dois lados aí. Eu acho que cada um defende da forma que entende que tem que ser. Agora, que é possível fazer muita coisa interessante, e a gente percebe muito isso nos festivais gastronômicos, isso é uma coisa que acontece muito. Por exemplo, lá em São Simão, o festival lá, a temática era o peixe, porque nós estávamos na beira do lago, né? Então a temática recaiu sobre o peixe. E aí a gente estava no festival com os chefes de cozinha que se junta aos profissionais da gastronomia local, que é gente que tem o seu saber ali, que conhece muito também, se junta com os profissionais da gastronomia, os chefes de cozinha que vão para as academias estudar sobre gastronomia e traz muita novidade para cá, mas que também aprende com esse pessoal aqui, que tem esse saber deles ali, local.
E essa mistura é maravilhosa, porque é uma transferência de conhecimento de ambos, né? Esse grupo aqui sai mais capacitado, um monte de coisa que eles não conheciam, não via e tal, e esse grupo aqui aprende com eles as tradições, os costumes, os saberes. Então é de uma riqueza, é isso que está no livro. Além da Chica Doida de Pirinópolis, Quirinópolis, quais são cidades que tenham comidas características também que fazem festivais? Olha, na verdade, todas elas têm alguma coisa que a difere. Agora, nós falamos de comida goiana, né? Comida goiana tá para todo lado. Por exemplo, vou te contar uma outra história. Tem comidas que se destacam, tem pratos que se destacam em algum lugar, em algum dos municípios. Eu fui para Niquelândia, lá no norte de Goiás, para fazer. Eu fui, me encomendaram, à época eu era consultora do Sebrae, e o Sebrae me pediu que fosse pensar um projeto de gastronomia para os empreendedores de Niquelândia, que o Sebrae trabalha com os negócios, com empreendedorismo e tudo mais. E só me deu a missão assim, para eu ir lá fazer esse trabalho. Eu cheguei e fui começar do começo, né? Como é que é esse negócio de comida aqui nessa cidade? O que é a história da comida daqui? E aí falavam assim, todo mundo fala assim, não, mas não tem nada de diferente assim, que não, tal. É a história que eu tô te falando, que as pessoas não se dão o valor daquilo que elas têm, né? Não conhecem, não sabem, não despertam. Você tem que cutucar elas, aí elas acordam, sabe? E aí não tem e tal. Eu falei, mas vamos conversar com as pessoas, né? Aí eu fui para dentro das casas das pessoas. Eu fui conversar com as mulheres em torno de 70 anos, 80 anos de idade, as chamadas Josefinas. O que é Josefinas? Niquelândia, antes de se tornar Niquelândia, ela era São José do Tocantins. E a mulher de São José do Tocantins é conhecida como Josefinas, o homem como Josefino. E como é que chama essa coisa eu sou de Nova Veneza, sou veneziana. O gentílico. O gentílico, é a palavra que ele não falou, gentílico. Então lá é Josefinas. É josefinense, é? É Josefinas, E aí eu peguei e fui conversar com as Josefinas. Falei, essas mulheres vão trazer aqui o que são os saberes tradicionais delas, né? E aí fui para dentro das casas, fui conversando, fui falando, e o resultado apareceu de maneira muito forte, os biscoitos. Era uma coisa que apareceu muito forte. Alguns, assim, pouco comuns em alguns lugares, mais presente ali, presente forte no município. Não que não tenha em outros lugares, tem, mas lá era muito forte, né? E aí a gente fez um levantamento desses biscoitos. Tem um deles que acabou sendo o destaque do evento. Eles elegeram assim esse biscoito como uma representação, que é um quebrador. Esse biscoito quebrador, que é muito conhecido, tem para todo lado. Só que a diferença lá é que esse biscoito ele é feito no formato de flor. Ele está aí, ó. É isso daqui. Ele está aí, ó. Aqui? Lá embaixo. Não, é lá embaixo. Esse daqui? Isso aí, isso aí. Deixa eu até mostrar, até ilustrar. Aí, ó. E é assim, e o capricho para fazer isso tem toda uma história. As mulheres faziam, essas senhorinhas que eu estou te contando, que eu conheci, eu presenciei, eu participei. Elas fazem esse coisa aí usando um talo da bananeira. É esse? Não, esse aí é o empadão. Esse aí é o empadão goiano. Uhum. Elas usam, né, o talim da folha de bananeira para fazer o desenho, o capricho, porque aí elas faziam em roda de gente fazendo biscoito, então tem toda uma história em torno disso, né? E é isso que a gente levanta para trazer, para agregar, não é puro e simplesmente, ainda que eu não acho que seja simples, um biscoito que está ali na mesa para você se servir. É algo que é feito com toda essa história que a gente está contando. Você está vendo como é que muda? Muda.
Muda completamente. Nós temos algumas comidas muito tradicionais aqui. O empadão goiano, que é ligado muito à cidade de Goiás, a antiga capital. Aqui nós temos pamonha no estado todo. Nós temos pão de queijo, que gera uma briga com Minas Gerais. Mas o pão de queijo é muito... Não, mas você sabe que o pão de queijo, eu acho que o pão de queijo tem a cara de Minas Gerais mesmo, e nós fazemos também, mas eu acho que o domínio é Minas. Minas Gerais. E nós temos o piqui, que também é outra briga. O melhor piqui é o de Goiás, o melhor piqui é do Tocantins, o melhor piqui é de Minas. Quer dizer, existe essa briga. Tem festival aqui que trata dessas 3 especiarias? Olha, a questão do piqui é o seguinte... com relação a festival, tem sim. O município de Crixás, lá no norte de Goiás, faz já há alguns anos o Festival do Piqui. Eu estive com eles por 3 edições lá, dando uma contribuição. À época, inclusive, estava lá o Ursulino Leão, que é filho da terra, e também tinha Bariane e Hortêncio também, os dois participaram. O Bariane era um especialista, era um cozinheiro e um apaixonado. Cultura gastronômica era com ele. Tem livro sobre... Tem livro. Aprendi muito com ele também, muita coisa. Então, assim, lá em Crixás eles fazem esse festival do piqui lá. E outros municípios também fazem, né? Aqui no Ceasa mesmo, eles fazem um evento todo ano com o piqui. O piqui também é outro produto que é nosso, né? Que é goiano, que também está em vários... Ele está no Cerrado, em vários lugares, né? Uma curiosidade, eu conheci piqui em Barretos. Eu sou de São Paulo, Barretos fica no norte de São Paulo, é uma região que tem um cerrado, um pouco diferente do cerrado mais baixo que tem aqui. É um cerradão. Eu conheci piqui lá, eu gostava de andar pelo mato, caçar, né? E com estilingue, o dia inteiro eu achava piqui, comia piqui verde. Até me surpreendeu quando eu vim para Goiás. Ele falou, tem uma galinhada com piqui. Eu falei, mas com piqui que jeito? Não, de cozinha. Ela falou, eu como isso verde, lá em Barretos, verde assim, cru, perdão. Piqui cru, achava no mato, porque ele é bom quando ele cai. Eu pegava aquilo, abria, comia, ruía aquilo lá o tempo todo. Conheci lá, é aqui que eu vim conhecer o piqui como um produto da produto de uma alimentação mais sofisticada. Continua. Pois é, e aí o piqui, o seguinte, como eu disse, né, ele é, como você acabou de dizer, realmente ele está presente em vários, né, vários estados. O que eu penso do piqui, quando a gente fala, o piqui é nosso, o piqui... Sim, o que eu penso do piqui? O pouco que eu conheço, né? Não sou nem uma grande conhecedora e nem autoridade para afirmar isso, mas eu percebo que para o goiano ele tem um significado diferente do que para outros públicos de outros estados, né? A importância que o goiano dá para o piqui é diferente, porque né, a experiência que a gente tem em outros estados aí não é nem de perto, né? Não. Nem de longe. Ele é uma marca da culinária goiana. Ele é uma marca da culinária goiana. E essa história do piqui foi muito interessante porque naquela ocasião aí, acho que todo mundo em Goiás lembra disso, quando Minas quis registrar o piqui como um produto, né, de Minas Gerais. Você viu você lembra disso? Foi. Minas Gerais disse que o piqui era deles. O estado de Goiás fez assim, vup. Não, o piqui é nosso, até o governador entrou na história. É que você me falou, o assunto foi bater na Assembleia Legislativa. Foi, mas aí eu vou te contar o desdobramento disso. Aí o governador Ronaldo Caiado entrou na história também e botou quente. Resultado, registrou, reconheceu o piqui como patrimônio cultural e imaterial do estado de Goiás. Olha. E aí, essa coisa veio. Hoje eu trabalho na Comissão de Turismo da Assembleia Legislativa do Estado. Eu sou um especialista em turismo, estudei muito para isso. E aí fui convidada pelo deputado, o Coronel Adailto, que é o presidente da Comissão de Turismo aqui da Assembleia Legislativa. Fui convidada, ele me conhecia dos festivais gastronômicos, porque... ele, antes de ser deputado, ele era do grupo da segurança, não sei como é que fala, do governador do estado. Gabinete militar. Gabinete militar. Então ele acompanhava o governador nos eventos e onde tinha os festivais o governador estava. Então ele estava também, ele ia até antes, né? Porque a segurança, o pessoal ali vai antes, aquela coisa. Então ele acompanhava muito o meu trabalho, ele conhecia meu trabalho.
Então, por conta de conhecer meu trabalho, ele me convidou para integrar a equipe dele lá na Assembleia, na Comissão de Turismo. Ele falou, eu quero um especialista para trabalhar na comissão, porque eu quero uma pessoa que entende do assunto e tal. Eu fiquei toda feliz com o convite. Aliás, ele me convidou 2 vezes. A primeira vez eu neguei, eu não queria. Eu nunca trabalhei com político. Ele falou, Sônia, você fica aí lutando aí, ó, a gente tem que lutar junto para a gente conseguir as coisas e tal. Eu falei, é uma verdade também, né? E aí acabei indo. E quando eu fui, foi exatamente nesse momento da confusão do Piqui. Aí eu falei para ele o seguinte, nós conversando, eu peguei e falei para ele, deputado, tem um ditado que diz no futebol, que diz assim, quem não faz, leva. Goiás vai ficar, essa confusão do Piqui é só o começo. Goiás vai ficar sem vários outros produtos da nossa gastronomia. Porque eu fui, tem alguns dias contando para ele, eu fui numa festa lá em, como é que chama? Cidade Ocidental. Eu fui na festa da marmelada de Santa Luzia. E é famosa essa marmelada goiabada. Né? A marmelada da caixinha. Quando você fala assim, madeira. Você conhece a marmelada de Santa Luzia? A pessoa fala, marmelada de Santa Luzia, você fala, cada caixinha, todo mundo conhece, né? E eu fui naquela festa da marmelada de Santa Luzia e voltei eu contando para ele. Eu estive lá e eu fiquei impressionada, porque naquela festa não tinha uma única autoridade goiana. Só tinha gente de Brasília. E lá é divisa. Vamos ficar sem a marmelada. Brasília vai apropriar da nossa marmelada. Santa Luzia. É marmelada. Se fizer isso, é uma marmelada, né? Mas eu achei interessante que ele falou, é mesmo? Eu falei, e assim como ela, nós temos tantos outros ícones da nossa gastronomia. Empadão goiano, que tem um festival lá em Goiás, né? Tem. E ele tá para todo lado, né? E mas aí, tem um empadão que é característico, ou seja, um empadão, vamos chamar, empadão padrão. Tem, na cidade de Goiás, né? Ela é muito simbólico na cidade de Goiás. Eles lá carregam muito essa tradição. E mantém um padrão de como deve ser feito. Assim, tem muitos, né? Eu não sei, não posso garantir, assim, mas pelo que eu conheço e vejo, eu acho que mantém sim. Tem lugares lá que fazem sim. Porque a gente falou agora há pouco do Mariano Hortêncio, ele colocou no livro de receita uma coisa que é característica de Goiás, o peixe na telha. O peixe na telha. Eu não vi em outro lugar peixe na telha. E também sumiu, né? Porque eu não vejo mais. Mas ele tinha assim, uma forma de fazer o peixe na telha. Foi eles que criaram, né? Ele, João Bênio, que criou esse prato, né? Exatamente. Eu acho que é uma das coisas que a gente precisa resgatar na nossa gastronomia. Eu tenho isso em mente, sempre eu penso nisso. Uma hora vai acontecer. Aí, só concluindo essa história que eu estava contando aqui aí eu falei isso para o deputado e ele falou, nossa, que assunto interessante, Sônia. E aí eu aceitei o convite dele e fiz um plano de trabalho para a gente desenvolver na Comissão de Turismo. Porque eu acho que a gente vai ocupar uma função, uma coisa, você tem que saber o que é que você vai fazer ali, né? Você não vai ocupar só uma cadeira, não. Então, e eu levei para ele essa sugestão da gente reconhecer os ícones da nossa gastronomia como patrimônio cultural e material do Estado de Goiás. E hoje nós temos 12 produtos ícones reconhecidos. E aí eu denominei de Mesa Patrimonial Goiana, que está aí no meu livro, os 12. Estão todos aí. E aí, desses 12, 9 produtos foram projetos do deputado, porque a gente começou isso lá, mas tem 3 outros deputados que fizeram também, até em outras coisas também, mas que eu selecionei 12 para colocar no livro, né? Que tá aí o piqui, tá aí a pamonha, tá aí o alfinim, tá aí a ambrosia, tá aí a marmelada de Santa Luzia, os biscoitos lá Josefinas, tem o que mais? Deixa eu me ajudar a lembrar aqui que eu esqueço. Pastelinho de Goiás, tem os doces de Nerópolis. Nerópolis não é famoso. Famoso, né? Então, e assim, são 12, né, que eu alenquei ali e descrevi sobre todos eles. Aí nesse livro. Você falou em Nerópolis doce, me lembrei,
é a pensão do Padre Rosa em Pirinópolis. Era uma pensão famosíssima, que chegava lá, tinha uma mesa de doce infinita. Quer dizer, era uma marca registrada de Pirinópolis. Antes de mudar para Goiás, eu já ouvia, lá em São Paulo, as pessoas que vinham para cá, passavam, ver fazenda, essas coisas, né? Passavam e falavam, tem uma pensão lá em Pirinópolis. Eu não sabia nem que cidade era essa, porque eu não conhecia, não tinha vindo para cá ainda. Não, lá tem uma mesa de doce e não acaba mais, olha. Mas isso é Goiás. É. Nós temos essa cara. Goiás é a cara da fartura. Eu falo muito isso, sabe? Pra mim, o que resume para mim a gastronomia goiana é a fartura. Fartura. Porque tudo que você vai fazer, onde você vai, não sei o quê, tem uma mesa cheia de coisa, e não é pouca coisa. Nós gostamos de muita coisa. Mas além desses festivais, né? a gente, ele propiciou que as tradições desses municípios vamos dizer, nem se perpetuasse, mas pelo menos que se continuasse. Por exemplo, o alfinim, ele demanda um requinte, um trabalho manual técnica, muito delicado para fazer aqui. Para fazer, essa questão do alfinim, eu sei que tem mais uma pessoa lá na cidade de Goiás que faz, né? E a dona Silvia Curado, que é a pessoa referência nisso que ela faz, e é uma senhora que ela ainda faz e tudo, mas ela disse que ninguém quis aprender e tal. Tradição que acaba morrendo Vai acabar morrendo, né? Eu não sei. Às vezes outras pessoas vêm ainda. Ambrosia, né? Só vem em Goiás. Ambrosia, ela é até onde a gente estuda e vê, sabe, né? É uma receita portuguesa, né? Que vem com os portugueses, mas que tem em outros estados também. Em São Paulo diz que tem também muito, né? Minas tem muito também. O que difere a ambrosia de Goiás, olha, é a história, é a nossa tradição. O que é a tradição da ambrosia em Goiás? A ambrosia era o doce da família de Pedro Ludovico. Dona Gersina fazia o doce para a família no palácio. Então, ele passou de todas as primeiras damas que a sucederam, permaneceu com a ambrosia no cardápio do palácio. Até hoje ele é quase que uma sobremesa oficial do Palácio das Esmeraldas. A gente chama ela de sobremesa oficial do Palácio das Esmeraldas, porque tá em todas, assim, a gente acompanha, né? A gente que é da imprensa, tá sempre lá e conversando com as pessoas e tal. E aí a gente já conversei, já entrevistei outras pessoas também, que é a dona Júlia. Dona Júlia era cozinheira, ela chamava Júlia, cozinheira da dona mulher do Pedro Ludovico, dona Gersina. A dona Júlia que fazia a ambrosia. Depois dela veio dona Maria Aparecida, que aprendeu, ela era pequena, moça jovem, aprendeu com a dona Júlia e deu sequência. Depois ela aposentou. Aí veio outra chefe, que na época era a chefe Bete Alves, que deu sequência. Depois dela vieram outras, e sempre fala. Hoje de manhã, eu conversei com a chefe Emiliana Zambuja, que hoje ela é a chefe de cozinha do Palácio das Esmeraldas. E eu conversei com ela e ainda perguntei isso para ela. E aí a nossa ambrosia está presente no cardápio, permanentemente. Então isso é muito bacana. Então, assim, Minas tem ambrosia? Tem. São Paulo, outros estados tem ambrosia? Tem. Mas a nossa é sobremesa oficial do Palácio das Esmeraldas, a casa número 1 de Goiás. Não é lindo isso? Eu acho isso fantástico. Tem uma tradição, não é uma tradição, na verdade, que está começando já algumas décadas para cá, sorvetes de frutas típicas do Cerrado. Sim. Isso daí pode virar um patrimônio goiano, porque é uma variedade tão grande de frutos do Cerrado que estão sendo usados para fazer sorvetes e estão fazendo sucesso. Começou com uma empresa, Sabor do Cerrado, um negócio assim. Frutos do Cerrado. Só tinha sorvetes com frutos do Cerrado. E esse picolé, esse sorvete, o forte dele é o picolé. Ele está para todo lado. E ele está para o Brasil todo e até fora do Brasil, né? Eu soube que eles fazem já fora do Brasil, eles mandam. Eu fui agora há pouco tempo na Bahia. Como é que chama aquele lugar que eu fui, gente? Eu não sei, ali no sul da Bahia, uma cidadezinha. As lojas lá de frutos do Cerrado. Tá para
todo lado tem eles, para todo lado. Isso é um sucesso, né? Eu acho isso muito bacana, né? São as histórias de sucesso, o empreendedorismo de sucesso, né? Com coisas nossas. Nossas. Né? Coisas nossas. Sônia, Então, falando em assim, coisas nossas, o livro passa a ser um patrimônio de Goiás agora. Opa. Onde alguém que se interessa por conhecer mais da culinária goiana, da história dessa culinária, dos festivais, onde encontra o seu livro? Ou Olha, foi só na noite de lançamento para marcar um evento importante? não. Tem já. Está disponível. Aliás, eu estou muito feliz com isso, porque a livraria Leitura Do shopping, do Goiânia Shopping, do Passeio das Águas, da loja que tem em Anápolis, que eu não sei exatamente onde é, e na loja do Buriti Shopping, que segundo eles abrem no mês que vem, também vai ter meu livro. Então, hoje a moça acabou de me passar a notícia ali agora que o livro já está lá à disposição para venda. E o seu livro é muito bonito, ele ficou muito bem Obrigada. editado, né? Obrigada. Muito bem editado. Você teve colaboração de bastante gente, né? E teve que ter apoio também, porque um livro desse você custa não consegue caro, fazer. né? Não, tudo é caro. Tudo é Você caro, vê não é? A qualidade do papel, a qualidade da capa, uma capa dura. Olha, Aí tudo tem em 188 páginas, 188 páginas, né? Fotografia colorida, tudo custa muito caro. Eu tive sim esses apoios. Aliás, o maior deles, eu preciso falar disso, não porque ele é o maior, mas também pelo o que eles pretendem, né, fazer com o livro, que é o SENAC, né? Senac. O SENAC, a Senac tem Federação a Mesa do Comércio. Brasil, né? Eles têm vários programas de projeto, esse é a Mesa gastronomia, Brasil, né? interessante. E é uma escola de gastronomia, o SENAC. Eu né? até faço questão de citar os seus patrocinadores. É um negócio. É bacana, né? Os veículos. Não, olha, patrocínio a gente não fala. Mas se você não fala o patrocinador que possibilitou aquele evento que você está cobrindo, não faz sentido. Senac, Comércio, Sesc, Galés, né? Serra das Galés. A vinícola. Aquela vinícola Serra das Galés, lá de Paraúna. Dr. A Sebastião bodega DCCO. DCCO é empresa de... como é que fala? De energia, da transformador? Geradores de energia. DCCO, o pessoal lá Valorize Consultoria Empresarial, Marcelo Paiva Engenharia, Casa do Empresário, PDL e a Festival Gastronômico ABC da Boa Mesa. Isso. São esses os patrocinadores do livro seu. Exatamente, tá? foi E que possibilitou que a sociedade tome conhecimento dessa mundaréia de coisa gostosa que nós temos. Então, e o SENAC pretende trabalhar esse produto aí nas escolas deles, né? Eles já estão lá com um número X de exemplares, eles vão trabalhar, vão desenvolver muito em cima desse trabalho, o resultado, né? Bacana. Porque a gente contribui com a literatura gastronômica do Estado, né? Então, se você quiser, aqui, ó, esse é o livro. Tá lá na Goianidade. Tá lá na da leitura. Sônia Estival. Tá na livraria Leitura lá no Goiânia Shopping. E eu estou muito feliz porque eles receberam o meu livro lá, assim, de braços abertos, elogiaram a qualidade. Mas ficou muito bonito o seu livro. Então, muito, obrigada. Muito legal. Aí disse que vão estar lá na Galeria dos Autores Goianos, eu estou muito importante. Eu tenho só a agradecer muito. Eu vou dedicar esse exemplar para você, viu, Cassim? Faço questão absoluta. Olha que coisa. Vou dedicar sim. Muito obrigado. A dedicatória aí. Vou fazer sim. Pois é, então assim, eu agradeço muito a oportunidade, né, de falar, porque a gastronomia, ela abrange muita coisa, ela favorece muitos processos, né? Que tudo isso que nós falamos e pode despertar aqui, outros escritores que não sabem que são escritores e tem coisas para contar para a sociedade. Descobrir, né? E vai descobrindo as coisas. E o que eu quero dizer é o quanto isso aqui impacta positivamente, não só na preservação da nossa cultura, mas também no turismo, né? Porque ele traz as indicações, ele fortalece essa coisa. As pessoas, muita gente viaja por causa da comida, vai visitar lugares por causa da comida, né? Agora mesmo nós estamos recebendo o grande prêmio de motociclismo aí, e a gente toda hora escuta falar uma coisa, aí as pessoas falando, vem em Goiás, vem em Goiânia, vai comer pamonha, tem que comer uma pamonha, quer dizer... Tá vendo como é que é? O turista não pode ir embora sem comer pamonha. É isso. Eu vi um vídeo que eu achei engraçadíssimo de Portugal, para fazer a promoção de um festival que tem lá numa região de Portugal, a Foda do Bode. É assim. Olha, como a palavra tem uma outra conotação aqui no Brasil,
Claro Festival que da virou, Foda. usaram. É sim, lá em Portugal ele tem Então- essa expressão mesmo. Então, E aí é comida. É comida. Como atrativo do turista. do turismo Não, Sônia, obrigado, tá? eu que agradeço. Deus te Cassinho. abençoe, faça mais. Amém, tá? obrigada. Eu fico feliz e agradeço demais a oportunidade desse bate-papo aqui, que foi muito gostoso. Você gostou? Que bom. Faça o seguinte, compartilhe, assista, comente e se inscreva no canal para ajudar a gente a produzir mais conteúdo. Foi um prazer, como é sempre, estar com você e até o próximo Pode Tudo. Apoios Coldtrack Rastreamento. Seu carro na palma da mão.